Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, por intermédio de sua Coordenadoria de Educação e Cultura, apresenta este programa de integração com a Academia de Letras, Ciências e Artes. O programa será uma roda de conversa, um bate-papo, com a participação de 2 acadêmicos da área de artes. Um deles, a funcionária pública aposentada e professora de artes, Janete Akiko Nakamura Monteiro. E o outro participante é o professor de artes e desenhista Tadeu Vicente de Carvalho Bandone, que abordarão o seguinte tema: arte, fonte de inspiração. Olá, Tadeu. Que bom estarmos aqui mais uma vez na roda de conversa. E eu gostaria de saber, já começando, o que te motivou a trilhar o caminho da arte? Bom, acho que a gente podia começar falando da motivação, como que a arte surgiu na nossa vida, né? Ótima ideia. Começar o ano já discutindo arte, né? Você quer começar? Pode ser. Bom, acho que existem fatores da nossa vida que nos levam, no meu caso, à arte visual, né? Mas alguma coisa que dá alguma coisa que dispara na gente, né? Um interesse, né? No meu caso, eu acho que tem um sentido profundo de buscar um sentido assim, para a vida, alguma coisa mais profunda mesmo, né? Mas desde a infância eu já gostava de desenhar e acho que era uma janela para o mundo da imaginação onde eu me refugiava, né? Nessa vida e com os quadrinhos, por exemplo, que eu fui muito influenciado pelo meu pai e aí acho que esse foi o start mesmo, onde tudo começou, né? E mesmo na escola também eu comecei a fazer um jornalzinho para a escola, né? Na 5ª série. Aí o professor observou, nossa, ele faz tudo à mão, né? Livre, com canetas hidrocores. E o conteúdo era um jornalzinho, mas eu queria colocar desenho, então chamava mais atenção o visual do que o conteúdo, né? Aí o professor falou, olha, você tem que colocar seu filho numa escola de arte, mas também tem que passar por um psicólogo. Então foi por aí que começou, mas motivação não falta, né, acho que quando desperta a arte na nossa vida, né? Exatamente. O meu acho que também foi a mesma coisa. Foi desde de infância, o desenho sempre me deixava fascinado, sempre gostei muito. Como eu não tinha esse conhecimento de pintores famosos, então o meu ponto de referência era os desenhos do Walt Disney. Eu era assim, fissurada pelos desenhos do Walt Disney e amava reproduzir, né? Onde quer que eu estivesse, eu estava lá reproduzindo um desenho. Aí eu tive minha motivação no primeiro ano primário, que hoje acho que é o ensino fundamental, né? Que o meu desenho foi escolhido como o melhor da escola. Aí assim, nos anos 70, não vou nem falar da idade, mas teve um concurso que eu prestei, e eu nem lembro qual era a premiação, mas eu ganhei um estojo de canetas da Silva Pen, de 12 cores, que era um luxo na época, porque não eram todos que podiam comprar. E ganhar aquilo num concurso, então foi assim, uma explosão. Aí eu não parei mais. Aí fiz vários cursos de desenhos, inclusive técnico, eu estudei na Escola Pan-Americana de Artes, e eu fui me especializar em desenho artístico e publicitário. Muitos anos depois eu me graduei em educação artística, e também me especializei em artes plásticas, e foi assim, uma coisa que eu não parei mais. Aí sim eu tive conhecimento de pintores famosos, de museu,
de Pinacoteca Municipal, onde eu trabalhei um tempo, porque eu trabalhei no Centro Cultural. E lá existe uma pinacoteca, né? Então, uma reserva de obras que ficam para ser restauradas e guardadas às 7 chaves, né? E assim, tive vários conhecimentos de técnicas, aí eu comecei a dar aula. Dei aula particulares e ministrei oficinas, tanto no Centro Cultural, no Sesc Consolação e no CBI da FEPESP. Assim, posso dizer que o que me motivou a trilhar o caminho da arte sempre foi uma paixão, né? A paixão que veio mesmo, que brota desde pequena e que eu conservo até hoje. Tadeu, o que a arte te transmite, assim? O que ela te ensinou na vida? Então, a arte, para mim, ela, assim, além de ser talvez inicialmente um refúgio, um lugar que eu podia encontrar imaginação, sonhos e até prazer, né? Prazer de pintar, mas a apreciação da arte em si é alguma coisa que também acho que toca lá dentro, como você falou da paixão, né? Acho que tem alguma coisa um poder invisível que a arte tem, né? Não só a arte visual, né? Como a música, que é esse poder que consegue dialogar com o nosso interior, né? Que às vezes é uma coisa de beleza, ou às vezes até de estranheza, né? Como é a arte contemporânea, né? Mas a gente... Então, para mim, acho que é uma coisa assim de me levar a um lugar assim de felicidade, de aprendizado, né? Acho que a arte tem também um poder até de cura, até, porque, pelo menos na minha vida, assim, também dando aula, acho que a arte parece que tem uma mão invisível, porque ela me encaminhou também para muitos caminhos, né? Acho que onde eu estou aqui, né? Acho que é a arte que me trouxe aqui, né? Na academia também, a gente vê o valor da cultura e da arte no nosso mundo. E então ela tem esse poder e eu acho que ela transmite valores que vão além do cotidiano. A gente consegue enxergar alguma coisa que está além da rotina do cotidiano. E hoje em dia, com o celular e essa coisa de... É tudo muito rápido, né? Das pessoas não terem muita paciência para assistir um filme longo, ou penso para parar para apreciar uma obra de arte. Acho que isso, esse imediatismo, né? Acho que perde um pouco. Eu vejo quando a gente dá aula, né, de pintura, por exemplo, né? Às vezes tem um aluno, às vezes o Leonardo da Vinci mesmo, aquela turma pintava com luz de vela, demorava anos para terminar uma obra. Agora a gente vê que pelo YouTube, né, eles querem terminar em um dia, né, alguma coisa. Exatamente. E quer fazer e fica umas coisas interessantes, né? Mas eu acho que o poder da apreciação, a gente poder saber ouvir, saber olhar. Então acho que a arte ensina muito, para mim ensinou muito isso. Ah, legal. Você falou que a arte cura, realmente. Uma das minhas alunas, das poucas, talvez a mais velha, que está com 87 anos hoje, ela se curou através da arte. Assim, por que não dizer? Não é só por causa da idade, ela pinta e desenha muito bem. E a filha dela, quando descobriu que ela estava com câncer, ela queria parar. A filha pediu que não, né? Que seria uma distração e, ao mesmo tempo, para ela não ficar pensando na doença. Então, eu acho que realmente a arte cura. E, para mim, a arte, ela representa muito mais que uma simbologia. Ela tem que ser eterna
e não efêmera. Ela tem que ter emoção, tem que ter sentimento. Assim, a única coisa que eu não aprovo muito, que eu não é que eu não gosto, eu não aprovo, é a arte conceitual. A arte conceitual, ela é... Porque os artistas, eles querem impor essa obrigatoriedade de aceitação. Você tem que aceitar, e não é bem isso. Eu não gosto, mas tem muita gente que gosta, né? Assim, ainda mais nos dias de hoje, essa arte conceitual, ela expõe cenas, para mim, cenas metafóricas, ridículas, um tanto ousadas e aberta ao público, principalmente do público infantil, que se diz arte. Então, assim, o que ela me transmite, o que significa arte para mim, é que ela representa muito mais do que conhecimento, né? Ela é uma soma, dividir conhecimento e somar experiências com amigos. Eu digo amigos porque nós precisamos estar no mesmo patamar e ter uma mesma linha de pensamento, porque senão não vai dar certo. Então é assim, é como a gente mergulhar no mundo de sonhos e emergir numa manifestação criadora. Então a arte, acima de tudo, é dar e receber respeito. E quais foram os maiores desafios que você teve que enfrentar ao longo desse percurso? Eu acho que o maior desafio foi família. Minha família, eles nunca acreditaram em mim, né? Eles achavam que era uma besteira desenhar, gostar de arte, se dedicar para a arte. Então, assim, até explicar os motivos que me levaram a aprofundar o meu gosto foi cansativo. Mas, como eu sou perseverante, eu consegui. E hoje eu estou aqui, sou acadêmica, Academia de Letras, Ciências e Artes, aqui da FEPESP. Já participei assim, de inúmeras exposições, com premiações, com menções honrosas. Assim, só tive que dar orgulho para todos eles. Esse foi o meu maior desafio. E o teu, Tadeu? Então, assim como você falou de família, né? Acho que eu também penso que com o tempo eu dei alegria, né, para minha família com a arte, né? Porque acho que no começo o desafio, acho que como eu tinha um problema de saúde na minha infância, eu tinha muita convulsão, eu não praticava muitos esportes, eu me refugiava nos desenhos, mas também tive que trocar muitas vezes de escola até ao longo dos meus estudos, né, na infância, adolescência, e daí teve época que eu realmente não via muita perspectiva para mim, assim, seja de futuro, assim, de trabalho. Acho que meus pais, meus tios também viram isso, até viam que a arte, eles mesmos viram que a arte era uma saída, porque eu não desenhava muito bem, mas eu ficava nos desenhos, né, desenhando. Então acho que o desafio foi também eu enfrentar um cenário, uma vida muito inconstante, assim, instável, que eu tive que aprender a aceitar, assim, até no caso de desenho, já na vida adulta, porque o meu sonho, à medida que a gente vai estudando arte, era ser um pintor, assim, clássico, né? Fazer uma pintura dessas que você pode sentar no seu ateliê e ficar dias, horas, no mesmo trabalho, ou nos mesmos trabalhos, né? Aí eu vi que a vida, né, os desafios do cotidiano me ensinaram que eu tinha que aprender a fazer desenhos
sem ser efêmeros, assim, no sentido de coisas descartáveis, mas ser rápidos, né? Então ter agilidade de fazer retrato na hora, por exemplo, desenhos com habilidade, né? Assim como a gente aprende também na publicidade a fazer aqueles layouts, né? Só que eu tinha que desenhar com muita habilidade e sem se apegar assim aos resultados. Aí eu comprei até cavalete móvel, aquele cavalete francês, né, para ir nos lugares, porque eu percebi que eu tinha que adaptar a arte à mobilidade, a movimento. Eu sabia que eu não ia estar no mesmo lugar. E depois, com o tempo, então, acho que o desafio também para mim foi técnico, né? Porque para aprender não era só dom, né? Por exemplo, eu gostava de desenhar. Até hoje, né? Tem muita coisa que ainda, claro, naturalmente eu não sei, né? Mas é um desafio que você tem que ir atrás e às vezes, hoje em dia é muito fácil encontrar pela internet, mas tinha que ir em bibliotecas ou procurar pessoas que dominavam técnicas, né? E mesmo assim ainda falta muito, né, para aprender, né? Então acho que o desafio para mim é o tempo, é a inconstância, né, do tempo. Você sabe que você falando assim de aprender, uma coisa que talvez não seja um desafio mesmo, é quando você está ensinando, né, os alunos, você está aprendendo muito mais do que está ensinando. Porque quando você aplica uma teoria, uma coisa que já está pronta, e sai deles uma coisa diferente, uma resposta, né? Seja no desenho, seja verbal, você acaba aprendendo, né? Então isso é muito bacana. É verdade. Nessa parte eu também aprendi muito com os alunos e também que a gente vai se vendo, né, também naquele caminho, né? E às vezes você está dando aula de pintura, quantas vezes você não sentiu vontade de estar lá intervindo também? Não, mas esse é trabalho dele. Bom, os principais artistas que te inspiraram ao longo da tua carreira, o meu, por exemplo, eu gostava muito do Monet e de Renoir. Só que assim, com as aulas de História da Arte que eu fui tendo ao longo do estudo, da faculdade, eu me identifiquei, gostei muito, encantei com o Van Gogh. Só que não me assimilei com a técnica do pontilhismo, né? Eu achava muito difícil. E até hoje, só conheço uma pessoa, um amigo meu que estudou comigo, que faz essa técnica com uma destreza e faz assim, trabalhos lindos, maravilhosos, e tudo com bico de pena. O Van Gogh ainda pintava pinceladas, mas fazer com bico de pena realmente é uma coisa assim, muito difícil. Com os estudos, eu fui conhecendo os movimentos, aí eu me identifiquei com o modernismo. Modernismo, pelas inovações europeias, né, que na época já era o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo. E ele que deu o marco inicial para a Semana da Arte Moderna, em 1922. Então, assim, não é à toa que eu defendo a minha patrona, Tarsila do Amaral. Ela foi uma pintora, desenhista, uma das figuras centrais na pintura brasileira. E foi na primeira fase do modernismo. Ela se destacou muito com a obra dela, o Bapuru. Foi vendida em ela fez essa obra em 1928. E ele foi, assim, deu um marco para... Iniciou o movimento antropofágico da pintura brasileira.
Então, assim, uma das pintoras que me inspiraram bastante foi Tarsila do Amaral. E a tua inspiração? Então, também tive várias influências e admiro muitos artistas também. Gosto muito também da Tarsila, da Antropofagia. Mas, assim como você falou do Monet, Renoir, eu admiro muito esse movimento impressionista por causa disso mesmo, né? Dessa decomposição As pinceladas. das pinceladas, transformar a luz em cor. Eles buscavam a essência, né, das cores na luz, e isso me influenciou bastante na pintura, assim, de evitar usar tinta preta, assim, já de definir, né, a pintura, fazer tudo com mistura de cores. Mas o pintor Magritte, né, René Magritte, se não me engano ele é belga, me influenciou bastante, eu admiro muito. Ele faz pintura do surrealismo, né? Então, umas pinturas que misturam sonhos com a realidade, inverte às vezes a noite com o dia, e tem um pouco de humor, e muito bem pintado, assim como Salvador Dalí também. São artistas meio populares, mas assim, que usam até em propagandas, mas me influenciou bastante a plástica deles. E de brasileiros também tem muitos, né? Mas eu acho que eu destaco o Almeida Júnior, porque o mais famoso, a pintura dele é o caipira, né? Aquele caipira picando fumo, né? Então ele retratou algumas coisas de uma maneira simples, o simples, de uma maneira, uma pintura, digamos, clássica, acadêmica, mas retratou o Brasil e teve uma morte trágica também, né? Que, se não me engano, ele foi assassinado, né? E por conta de ele estar pintando uma modelo, e parece que o marido ou o noivo da modelo assassinou, né? Ciúmes. Então, uma vida assim, uma vida de um artista de uma época, se não me engano, no século XIX, né? É bem interessante. Mas a pintura dele é bem, se não me engano, ele é de Itu, né? De São Paulo. E você falou de patrono, né? Eu lembro que o meu patrono é um músico, é o Ari Barroso, um incrível compositor de aquarela do Brasil. E você falou, então eu associo ele à Disney também, porque o trabalho dele chegou à Disney na época. O Walt Disney tem até o filme Você Já Foi à Bahia, com as músicas de Ari Barroso. Então essa arte tem essas conexões, né? É tão bom. E para quem está começando, ou então quer entrar nesse caminho da arte, que habilidades você acha que são necessárias, ou o que pode ser dito para essas pessoas? Imaginação e criatividade. A arte, ela não resume só em pinturas e conhecimentos artísticos, né? Ela tem muitas combinações e segmentos. Então, a habilidade que eu acho está no modo de observar, de ver, porque é o teu olhar e a forma como você vai transmitir, se expressar, né? De captar sentimentos, emoções e de transmitir ideias, é que te faz artista, né? Eu sempre digo que a arte, ela é um leque aberto, então ela tem muitas vertentes para ser seguida, e não necessariamente precisa ser desenho e pintura. Está em escultura, em ilustração, em design, tecelagem, fotografia, tanta gente gosta de fotografia, e tecelagem, cerâmica, né? E por que não dizer nas artes visuais, que é uma linguagem de expressão, onde você
você desenvolve sentimentos, emoções, pensamentos. Na arte, na dança, na música e na dança, como você já tinha falado, a pessoa desenvolve senso rítmico, a concentração, socialização. E no cinema e no teatro, onde a pessoa desenvolve com mais clareza, né? Desinibe a sua timidez, a sua fala, e também tem domínio do público. Então, também, por que não dizer de uma linguagem mais simples, que é o artesanato. Eu acho que o artesão também é um artesanato. E uma habilidade importante, que a gente não pode esquecer, é a arte de fazer, de promover e vender a nossa obra. Isso é mais difícil. E você, que você... É verdade, eu acho que essa habilidade também, né, concreta, né, de promover, né, o seu trabalho, né, como que isso também, para mim, é um super desafio, né, de você apresentar sua obra, mostrar, vender também, né. Existem pessoas que têm habilidade para isso, né. Às vezes você vê o Van Gogh, ele vendeu, se não me engano, uma obra só. Eu acho que era o irmão dele que vendia em vida, né? E porque às vezes o artista quer ficar só nesse mundo da imaginação, né? Mas é um bom aprendizado, acho, você também falar e mostrar e até valorizar o que você faz, né? Mesmo sabendo que nós somos como a tinta, como médiums, né? Nós somos um meio, né? Um canal da criatividade, da inspiração artística, né? Mas nós temos que comprar, os pincéis são caros, as tintas, o material, esses meios, né? São alguma coisa que o artista precisa ter uma condição, né? Lidar Sabe com que, arte. falando assim de arte, quando eu falei que a arte não se resume só em pintura e conhecimentos artísticos, que você pode se desenvolver em vários segmentos. E às vezes uma criança fala, puxa vida, queria ser um artista como você. Você pode ser um artista dentro da fotografia, da dança, da música, né? Tem gente que canta maravilhosamente bem, dança maravilhosamente bem, se expressa no teatro, os artistas de TV, cinema. Nossa, várias maneiras de ser artista. Eu também gostaria de ser um artista, sim, nesse outro nível, mas o que me escolheu foi a arte mesmo, em desenho, pintura. Artes visuais, né? Artes visuais, exatamente. Inclusive, com essas habilidades todas, eu já dei muitas oficinas, né? Então, eu já dei oficinas de desenho, de aquarela. Hoje eu me especializo bem em aquarela e mosaico, que ele segue para esse lado do artesanato. Mas é uma coisa bem aceita também. Sim, é muito bonita. E uma coisa também que eu acho interessante observar, né, para quem estiver nesse caminho da arte, tem que estar aberto para o novo, né? Porque para a gente aprender... Exatamente. Mas sem deixar de reverenciar os grandes artistas, o passado, a história da arte, né? É muito rico você aprender, porque hoje a gente vê muitos, como você fala, muitos que já desenham, querem fazer grafite ou mangá, essas coisas, né? Esses jovens. Mas é bom que eles conheçam também esse mundo clássico da arte que ensina a proporção áurea, né? Isso. Que senão eles pegam, eu também passei por esse caminho, a gente pega, não é vícios, né? A gente fica muito preso a uma coisa que até a gente estava discutindo antes, né? Que a arte não deve ser efêmera, né? Então há um modismo, né? Então existem artes que a gente ouve falar até hoje, né? Como Mona Lisa. Então você pode ser um artista
pode testemunhar a sua época, né? Ser um testemunho de sua época, mas sem deixar sem cair no modismo, uma coisa assim que já acaba, algo descartável, né? Acho que isso é importante também. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a arte, como a própria artista Janete também estava falando, está em tudo, né? Em várias áreas de conhecimento e em tudo que você faz. Se você faz bem feito, você está fazendo com arte. E aqui nessa associação, que é muito louvável saber que existe essa associação que tem que fala desse ato de servir, né? Que na sociedade todo momento a gente serve e é servido de qualquer maneira. Então esse ato, tudo que você for fazer, colocar essa luz, né? Você vai estar fazendo arte também. Não precisa ser um artista igual, como você falou também, né? Às vezes tem artistas, atores de cinemas, e hoje em dia as pessoas querem ser influencer ou ser celebridade, né? Acho que a arte é algo mais algo superior, algo que resiste ao tempo, é atemporal, e então é esse brilho em tudo que você faz. Não precisa ser artista só de renome, mas fazer algo brilhante, e às vezes de forma anônima também, porque esse reconhecimento eu acho que já vem do que a vida já está oferecendo para a gente, né? A gente passou por essa pandemia, estamos todos aqui nessa condição feliz de falar sobre arte. Aliás, acho uma ótima oportunidade que vocês criaram com essa iniciativa, né, desses diálogos, dessa roda de conversa, que eu sou muito grato. Gratificante, né? Muito gratificante. Bom, o que eu tenho para transmitir, eu gostaria só de repetir uma frase, é um pensamento filosófico do Leonardo da Vinci. A arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Então, portanto, queridos amigos e assistidos, ame arte, faça arte, respire arte, contemple tudo aquilo que é belo, aquilo que te inspira e o que te dignifica. Aqui agradeço a todos, agradeço também pela oportunidade de estarmos participando dessa roda de conversa, agradeço à Secretaria de Educação e Cultura, que nesse ano de 2022 possamos seguir em frente, batalhar pelo desconhecido, porque a arte não para por aí, ela vai continuar sempre, e agradecer aos amigos que sempre estão a nos prestigiar, e aqui no coração. E agradecer a companhia do Tadeu e a todos os acadêmicos da Academia de Letras, Ciências e Artes aqui da FEPESP. Muito obrigada. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo agradece a sua companhia nesta roda de conversa, ao mesmo passo em que se congratula com os nossos convidados pela disponibilidade e pelos ensinamentos. Aguardamos seus comentários e manifestações.